Look Back é uma one-shot de Tatsuki Fujimoto, autor de Chainsaw Man, lançada em 2021 e que recentemente recebeu uma adaptação animada. O filme estreou em junho desse ano lá no Japão. Chegou a passar aqui nos cinemas por um breve período de tempo no mês de setembro, e nesse último dia 7 de novembro tivemos a distribuição do filme a partir do Prime Video. Apesar do tamanho curto do filme, essa obra abre espaços para inúmeras discussões. A história acompanha Fujino, uma aluna do quarto ano que constantemente desenha tirinhas para o jornalzinho da escola, e consequentemente recebe diversos elogios, tanto pelo desenho quanto pelos seus roteiros. Em determinado momento, o professor pede para Fujino dar um espaço para uma outra aluna publicar suas próprias histórias no jornalzinho. E essa aluna é a Kyomoto. Ambas alunas começam a compartilhar o mesmo espaço de publicação, e isso causa um misto de sensações. Kyomoto é uma aluna que não frequenta o ambiente escolar, então aquelas tirinhas de certo modo são o primeiro contato que muitos tiveram com essa aluna. E esse primeiro contato traz um gosto agridoce. Kyomoto definitivamente sabe desenhar, e isso é frustrante para alguém tão orgulhosa como Fujino. Mesmo as histórias de Fujino serem realmente carismáticas, ela se sente desafiada e inferior comparada com aquela nova aluna. Dessa maneira, uma jornada se inicia como o único objetivo de se tornar uma artista melhor, alguém que superasse as tirinhas de Kyomoto. Assim, Fujino passou alguns anos nutrindo algo que tanto gosta, mas que também tanto lhe frustra. E nesse caminho, acabou dando as costas para algumas oportunidades que apareciam. E olha, não demorou muito para os outros começarem a julgar tudo aquilo. Afinal, o que será da Fujino se ela não está se dedicando tanto aos estudos e outras atividades? É certo alguém que está envelhecendo nutrir esse lado desenhista? Esse tipo de discussão começa a ser intensificado aqui. E obviamente que uma hora tudo isso desanima, principalmente quando interpreta que, independente do esforço, não foi possível superar os obstáculos. E agora era a vez de colocar os desenhos atrás de suas costas. O sexto ano é finalizado e uma nova etapa está prestes a se iniciar. Novos desafios e expectativas rondam esse período. Porém, Fujino acaba encarando mais uma vez o passado. A mesma precisa levar o diploma para Kyomoto. E aqui, pela primeira vez, acontece uma interação entre as personagens. Aquela garota que sempre foi colocada como uma rival, na realidade é a maior fã da Fujino. As tirinhas de Fujimo impactaram diretamente na vida de Kyomoto. E obviamente, se deparar com tudo isso resgata o sonho e a vontade que Fujino sempre cultivou. Afinal, encontrar uma pessoa que gosta de algo que você criou e principalmente perceber que aquilo que você criou impactou na vida de alguém é algo que faz qualquer um ficar com um sorriso bobo. Definitivamente esse é o melhor dos elogios. Uma nova amizade surge e o sonho de crescer como mangaka se torna um objetivo claro. E é aqui que a história começa e definitivamente toda a produção desse filme é algo surreal. O diretor depositou sua alma em cada detalhe desse projeto, ao ponto de até mesmo trabalhar em refinar o resultado dia antes do lançamento. E tudo isso se torna ainda mais intenso com um trabalho espetacular dos 3 diretores de arte aqui, algo que complementou perfeitamente os storyboards do próprio Fujimoto. E sim, o autor da obra influenciou diretamente a produção do filme. O que eu quero dizer com tudo isso é que facilmente você consegue enxergar a delicadeza da produção disso daqui. Existe muito empenho em conseguir relatar toda a escrita artística e introspectiva do Fujimoto. Mesmo com uma história simples e curta, você consegue sentir uma carga muito grande de emoção, ao ponto de talvez nem conseguir segurar suas lágrimas. Look Back definitivamente foi a melhor animação de 2024 até então. Uma obra digna de receber prêmios, mas principalmente algo que exala a arte em cada um de seus aspectos. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que tire um tempinho e assista, é bem curto. A partir de agora, quero refletir mais sobre toda a temática da obra, então com certeza teremos alguns spoilers. O que mais impressiona na escrita do Fujimoto é a forma que ele consegue criar personagens e situações de uma maneira muito realista. Rapidamente podemos nos enxergar tanto em Fujino quanto em Kyomoto.
Duas jovens que esbanjam o desejo de correr atrás de sonhos. Enquanto uma esbanja um lado extrovertido, corajoso e até mesmo orgulhoso, a outra parte vem para trazer a insegurança, o medo, mesmo cultivando grandes ambições. Observar a narrativa em torno dessas duas personagens faz com que nós, como espectadores, de fato olhemos para trás. Em um instante, estamos ali recordando amizades que um dia tivemos, ambições que se perderam, já outras que a gente ainda está lutando para correr atrás, ou até mesmo traços de nossa personalidade. Em muitos momentos, revisitar o passado é visto como um tipo de fuga. A nostalgia é um sentimento presente em todo mundo, e às vezes parece que tudo era muito mais simples antigamente. Então, obviamente, esse retrospecto traz um gosto agridoce, justamente por ser impossível voltar no tempo. Somos um acúmulo de momentos e aprendizados, e isso é muito bem levantado pela reta final do filme. Antes de qualquer coisa, estamos lidando com humanidade. Então, obviamente, teríamos uma face falha de Fujino. A personagem sempre mostrou seu egoísmo e também inveja, e isso em determinado momento desgasta a relação com Kiyomoto. A carreira das duas estava cada vez mais se tornando algo promissor, porém há algumas mudanças de planos. Kiyomoto quer melhorar ainda mais a sua arte, e de certo modo sempre teve curiosidade quanto à estética que adotou em seus desenhos. Por isso se tornou um grande sonho correr atrás de fazer uma faculdade de artes. Graças à arte de Fujino e graças à sua amizade, Kiyomoto conseguiu finalmente abrir suas asas. Experienciou um mundo e também o seu sonho e o de sua amiga, mas a rota mudou. No fundo, ela sempre quis fazer isso. E de fato, a mesma não precisa ser pelo resto de sua vida dependente de Fujino. Por isso, ela relata sua ambição e esclarece que não conseguiria ajudar na serialização de um novo mangá. Fujino precisa de Kiyomoto, e isso vai além do quesito trabalho. Mas ao invés de ser sincera com suas emoções, acaba estampando o seu lado mais egoísta. Desencoraja sua amiga a fim de manter ela por perto. Não precisa arriscar, sendo que ela poderia ter tudo ao seu lado. Fujino passa por cima das individualidades de Kiyomoto, e assim se despedem sem um até mais. E olha, de fato, a determinação e o talento de Fujino leva ela para um grande patamar. Ela realmente cria um mangá de um enorme sucesso. E com o passar do tempo, infelizmente, o pior acontece. Kiyomoto se tornou uma das vítimas de um atentado em sua própria faculdade. E tudo que acontece aqui é muito devastador. Perceber a forma que tratou sua amiga, que quis seguir um sonho para se tornar ainda melhor, para auxiliar a própria Fujino, é algo destrutivo. A última lembrança apenas piora a situação. E revisitar aquela casa sem vida é um grande obstáculo. Lágrimas são derramadas, e repensar em todo aquele passado começa a criar angústia. Mesmo Kiyomoto dizendo claramente que ficou feliz por tudo que Fujino fez a ela, nossa protagonista, nesse momento, entende que não deveria ter tirado aquela garota do quarto, que de certo modo a culpada de tudo aquilo era ela, entendendo assim que o desenho foi lhe afastando de sua amiga. A passagem da tirinha pela porta representa bem essa ideia de que, independente do receio e da angústia, não existe forma de refazer tudo aquilo. Independente se Fujino arrastasse ou não sua amiga, a sua obra ainda chegaria até Kiyomoto. Gostaria que tudo tivesse sido diferente, que o adeus fosse apenas um até logo. Gostaria sim de corrigir os erros, mas o que resta agora? Momentos delicados abalam nossa estrutura e põem em xeque nossa integridade. Devemos aprender a olhar para trás com carinho, entendendo nossos erros e nossas perdas, compreendendo que nesse processo plantamos sementes lindas, momentos únicos e recheados de conforto e de aprendizado. E apesar do triste adeus, Kiyomoto segue em cada detalhe de Fujino. Desenhar é algo frustrante, cansativo, e a Fujino nem ela mesma sabe porque ela continua fazendo isso. E a resposta pela essa insistência
é simplesmente o fato de que aquele ato é uma maneira da protagonista conversar diretamente com tudo que viveu com sua melhor amiga, de conversar com toda a trajetória que vivenciou, de tudo aquilo que se abdicou, mas também tudo aquilo que conquistou, momentos felizes, momentos únicos e especiais. É muito poderoso o filme se encerrar com essa cena, ela fugindo de costa pra gente, continuando trabalhando, continuando desenhando, e em sua frente uma lembrança direta de sua amiga, uma lembrança de que a personagem sempre precisa olhar pra trás com carinho. Uma cena tão simples e ainda mais uma cena de créditos pode carregar uma mensagem muito poderosa como essa aqui. E além de toda essa carga emocional em torno de todas essas discussões, a gente também tem um lado artístico aqui. A obra conversa diretamente com qualquer artista que se depara em um processo criativo. Obviamente, ilustradores e animadores vão se identificar muito mais. Eu sou uma negação quanto a desenhos, então desisti rapidamente de correr atrás disso. Porém, eu me considero alguém que sempre sonhou em criar histórias, então de certo modo me senti abraçado em alguns momentos dessa obra. Definitivamente, Look Back é uma carta aberta sobre a trajetória de um artista, que traz consigo toda a ambiguidade que é criar algo. Criar algo é frustrante. Criamos expectativas e muitas das vezes elas não são correspondidas. Passamos horas e horas nos dedicando e não é sempre que o feedback será positivo. Nos abdicamos de algumas coisas para seguir esse caminho certo. No fundo, sinto que todo artista em algum momento duvidará de sua trajetória e de sua obra. Mas o mais importante disso tudo é perceber o quão belo é correr atrás de criar algo. Pensa comigo, é simplesmente mágico imaginar que uma obra sua pode alcançar alguém, influenciar nem que seja em um pequeno instante na vida de alguém. E esses pequenos momentos valem tudo, simplesmente tudo. E a antiga frustração agora dá espaço para a alegria de reviver momentos enquanto continua criando. Independente do tempo que passe, o sentimento, a vivência continuará ali naquela obra como um belo registro. Sem contar que vislumbrar uma história de artistas desde a infância nos recorda das inúmeras criações que um dia já imaginamos quando crianças. Muitas vezes adormecemos desse lado, e sabe, essa obra me faz pensar que não devemos deixar esse lado para trás. E se deixarmos, não podemos olhar com julgamento, e sim com afeição. Tenho amigos próximos que são artistas e, sério, eu consigo imaginar apenas 1/3 do quanto essa obra conversou com eles. Eu recomendo muito irem atrás das impressões de artistas que vocês conhecem e assistiram o filme. Eu tenho certeza que gerará comentários muito interessantes e com toda certeza irão falar com a alma. Existe um último ponto crucial sobre Look Back. Em nenhum momento Fujimoto escondeu a principal intenção quanto à obra. Desde o início estamos acompanhando uma espécie de relato, que pode até mesmo se confundir com uma autobiografia. O nome das personagens é um grande lembrete disso. Fujino mais Kiyomoto é igual a Fujimoto. Partindo disso, podemos distinguir todas as camadas desse autor. O mesmo já disse adorar desenhar cenários. Kiyomoto aqui relembra esse lado alegre, inspirador e delicado do Fujimoto. Já Fujino reflete o lado ambicioso, egoísta, sonhador, mas também, principalmente, realista, de alguém que está se desgastando com todo o processo criativo em torno de sua arte. As referências funcionam muito bem para trazer ainda mais veracidade para tudo que está sendo levantado aqui. A ideia de, em boa parte do tempo, estarmos acompanhando a repercussão de Shark Kick, uma paródia de Chainsaw Man, deixa tudo tão mais intenso. É como se o Fujimoto constantemente refletisse sobre a sua maior obra, o quanto a mesma talvez em alguns momentos se tornou maior que ele mesmo, quanto todo esse processo é desgastante, mas ao mesmo passo o quanto isso impacta na vida de diversas pessoas. Não temos uma visão romantizada. Na realidade, existe muita verdade aqui.
Por isso, carrega um lado bastante melancólico também. Fujimoto sempre pontuou o quanto se sentiu em diversos momentos impotente quanto à ideia de ser um mangaka, de viver de arte. Sempre se enxergou como uma engrenagem muito pequena. Enquanto o mundo se tornava cada vez mais descompassado, ele estava ali se dedicando à arte. E como isso poderia ser algo útil? Esse sempre foi o seu maior fantasma, e tenho certeza que em muitos momentos o autor também reconsiderou essa carreira. Afinal de contas, não é fácil carregar a incerteza e o julgamento de pessoas próximas. Realmente, meu coração de fã estremece toda vez que encaro essa obra. Há sim muita tristeza aqui, mas apesar de tudo, Fujimoto traz positividade ao perceber que as belezas e os momentos únicos estão relacionados à sua própria arte. Nunca vai deixar de ser frustrante. Ainda se vê em um momento longe dos desenhos, mas definitivamente tudo isso foi capaz de mudar a sua vida e de muitas outras pessoas. E nesse caminho ainda conseguiu eternizar sua história, seus aprendizados e também momentos felizes. E esse é o fardo do criador. Look Back me parece ser aquele tipo de obra atemporal e que sempre irá tocar seus espectadores. É incrível perceber o esforço do diretor que conseguiu captar e intensificar todas as discussões da obra. Nossa trajetória terá momentos frustrantes e se por acaso decidirmos continuar apostando em nossas criações, com toda certeza será desafiador. O importante é viver tentando. Teremos muitos erros, mas conheceremos nossos acertos. O tempo vai passar, tudo pode virar de cabeça para baixo, e o mais importante sempre será olhar para trás com cautela e carinho, para assim podermos vislumbrar nossos futuros passos. Sendo bem sincero, dava para pegar quadro por quadro e destrinchar muitas coisas sobre Look Back. É uma obra que cada vez que você consome sempre traz novas reflexões ou intensificação de umas outras que você já tinha feito. Eu não sei ao certo se eu consegui colocar em palavras tudo que eu senti lendo e assistindo isso aqui, mas realmente eu espero que sim. Quero agradecer imensamente a atenção que vocês sempre depositam aqui no canal e nos vídeos. Vocês simplesmente são incríveis, estamos cada vez mais próximos de 2.000 inscritos e eu não tenho palavras para isso. Enquanto eu fazia esse vídeo e também enquanto eu assisti essas vezes Look Back, passou um filme na minha cabeça de inúmeros planos, inúmeros momentos da minha vida que emociona, e é óbvio que emociona, e eu sinto que a mensagem principal realmente é algo muito necessário. É importante sabermos olhar para trás de uma forma saudável, sabe? As coisas mudam, novas etapas aparecem em nossa vida e no fundo nós somos esse acúmulo, né? Enfim, eu já falei muito, não quero mais enrolar não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrem-se de comentar, compartilhar e também avaliar. E caso não sejam inscritos, se inscreve aí. Um salve especial para todos os membros, muito obrigado por apoiarem ainda mais o canal. E bom, eu vejo vocês na próxima e até mais.